aquele sintoma simples, pequeno, aquele mal-estar, aqueles dias de ansiedade, aquela insônia que dá de vez em quando. Poucas pessoas levam a sério. Poucas pessoas fazem ideia do que isso significa. Então, bom dia quem entrar ao vivo agora, bom dia quem já está aqui, Alessandra, bem-vinda. A gente vai fazer essa live, vou ter um convidado, especialista da medicina germânica, Dr. Alex, já vai chegar, está na estrada, né? Então, enquanto isso, eu vou falando sobre o tema. Isso porque a gente escolheu esse tema, né? Porque as pessoas não levam a sério quando é um pequeno sintoma. Ontem ainda estava conversando com uma amiga, pequenos sintomas que, de repente, quase surda, perdendo a audição, né? Então, são pequenos sintomas que a gente não aprendeu a valorizar. A gente não aprendeu o significado de um pequeno zumbido no ouvido, de uma dor no ouvido constante. Então, tudo que nosso corpo traz pequeno pode estar escondendo algo grande. Não é no sentido da gente se amedrontar diante de qualquer sintoma, não. É o sentido da gente entender o recado do corpo. Alex chegou. Vamos lá. Enquanto Alex está chegando. Bom dia! Bom dia, Alex. Eu esqueci de te falar e também vou falar para as pessoas que forem assistir a gravação. Eu vou postar essa live no YouTube, então quem estiver assistindo no YouTube, também se inscreva no nosso canal. O Alex tem o canal dele, eu tenho o meu, né? E é importante porque lá a gente alcança mais pessoas com doenças crônicas, porque o YouTube é um lugar mais fácil de pesquisa, mais de se digita lá o assunto, já vem aqui no Instagram, dá um trabalhão, né? Então, as doenças sérias, crônicas, difíceis, eu escrevi aqui no título até sem cura, porque é uma crença que a gente tem que elas não têm cura, né? Que elas têm apenas remédios paliativos, né? Então, Alex, muito bem-vindo mais uma vez, né? As outras lives que você fez comigo estão no YouTube também, todas elas preciosas. Bom dia, Silvina. Hoje o Instagram não está deixando eu lhe ver, viu? Mas eu Sério? estou lhe ouvindo. Olha, nunca mais tinha acontecido isso. Hoje ele não está permitindo eu te ver aqui, mas nós vamos assim, né? Estou lhe ouvindo. Mas já vai desenvolvendo mais um dom. Vamos desenvolvendo uma nova habilidade, né? Isso. É Faz muito tempo bom. que não acontecia isso, né? Olha, faz mesmo, viu? Faz tempo que eu não pego uma live assim que não aparece aqui. Já fiz alguns ajustes de câmera para ficar na altura, belezinha. Feliz 2025, né, Silvina? Esse ano é a nossa primeira live, né? Isso. Passou Janeiro apenas está... um mês e olha que a vida já andou para mim aqui no meu trabalho, no meu consultório. Agora estou na minha casa aqui, né? Mas Sim. a minha vida já fluiu bastante dentro de um mês. E isso já entra no nosso tema, né? Eu não sei se a gente diz só passou um mês ou se já passou um mês, Eu né? digo só passou um mês e já consegui grandes avanços, descobertas. Sou uma pesquisadora, né? Então já consegui bastante insights, bastante coisas assim que me trouxeram mais clareza, né? Então, para mim, só passou um mês e já consegui bastante, né? E tem pessoas que estão igual um sintoma. Eu só tenho diarreia de vez em quando. Eu só tenho ansiedade. Eu só É só, tenho. é só uma besteirinha. Eu tomo um remédio, eu Então, tomo um chazinho e passa. ou Aí, é de só, repente, a pessoa está com refluxo crônico que não tem cura, que só cirurgia, né? Faz cirurgia e volta. ou então, né, Silvina? Não, é só um medo que eu tenho de saber o que pode ser. Isso. Melhor não ir no médico, porque os médicos só querem enfiar remédio. É bem isso que os diabéticos falam isso, né? E é interessante de tantas coisas que a gente ouve, né? Eu sempre digo que a gente consegue
perceber a raiz do que as pessoas estão vivenciando, do que o corpo está respondendo, pela maneira como nós estamos atentos ao que elas estão falando. E até mesmo a gente, tá? Então, é muito comum a gente, não é porque eu tenho medo de saber o que tá, é o que pode ser, né? Então, já tratei, pessoas chegam para tratar questões que muito relacionado aos sintomas do medo frontal, por exemplo, né? Então, Uhum. não, é porque eu tenho que fazer tal situação, tenho que fazer tal exame e eu tenho medo de fazer isso com recorrência. E aí você percebe, então, que o sintoma que traz ela para a gente olhar para tratar tem a ver justamente com essa outra questão que ela não está fazendo avançar. E o nosso tema de hoje é algo bastante interessante nesse aspecto. Né? Não é dar valor, não é valorizar a dor. Né? Então, valorizar a dor é entrar num campo aqui de vitimismo, ai meu Deus, a dor, potencializar aquilo que prejudica, digamos assim. Mas é a gente prestar atenção a pequenos detalhes, digamos assim, do nosso corpo, para que isso não venha se tornar algo mais crônico. Ao mesmo Sim. tempo que a gente entende que a cronicidade dos sintomas está muito relacionada também com a intensidade daquilo que a gente vive. Então, se o corpo chega no momento de gritar, né? Digamos que o corpo ele começa falando baixinho, né? Silvina, Silvina. E aí a gente não escuta, e daqui a pouco ele vai dar um berro, né? Silvina, e aí é um estado crônico que o corpo está alertando. Então é a gente ter essa sensibilidade de perceber quando o corpo ele está falando bem baixinho. E é muito fácil, às vezes, da gente poder, digamos, não é fácil, talvez a palavra mais adequada, mas a gente está atento a É, qualquer coisa que é aconteça. simples quando a gente se educa a prestar atenção e levar a gente mesmo em seriedade, né? Exato, né? Então, assim, o meu corpo hoje respondeu diferente. Não vou entrar numa neura, digamos assim, ai meu Deus do céu, aqui eu tenho uma situação grave. Não. Observa se essa disfunção, essa normalidade, essa diferença do corpo está funcionando, vai ser amanhã, vai ser depois, se isso vai se tornar por algum tempo. Né? Então aí a gente vai percebendo. A importância da gente manter uma regulação, uma regulagem, assim, digamos, uma periodicidade de estar percebendo, né, de fazer alguns exames para ir acompanhando as nossas taxas, de buscar alguma coisa nesse aspecto. Isso são alertas que a gente precisa ter com a gente mesmo. Sim. E quando a gente observa, né, a gente não pode ignorar os sintomas simples, porque, como o nosso tema diz, isso pode se tornar algo crônico. Isso me lembra um caso, Silvina, de uma gastrite, né, de um paciente, eu tratando um paciente com câncer de intestino. E ali a gente, então, identificamos o que havia de indigesto por trás daquilo, o que havia de raiva territorial. E olha que interessante, porque tudo isso começou com o apontamento de uma gastrite há 5 anos antes desse estado, digamos aqui, crônico Uhum. do intestino, né, do estômago ali. Ou seja, o corpo deu alerta. Há 5 anos antes, ele já vivenciava uma situação indigesta e aquilo, ao longo do tempo, foi se agravando a chegar num diagnóstico de câncer. Né? Então, E assim também. às vezes a pessoa tem sintomas leves desde criança, intestino preso, a volta e meia Uhum, dá uma diarreia. São sintomas que parecem inofensivos, né? E também não pode ser levado ao pé da letra como medo. Mas se teu exato. corpo usa esse recurso, ele está usando para te mostrar que você está com dificuldade em alguma área, né? Então, antes de virar um câncer, se você perceber essa dificuldade, você já vai estar menos predisposto a ter os DHS que causam câncer, né? É. E não significa também que uma coisa simples vai virar algo crônico, não é uma regra Não, não. matemática. Para as pessoas não acharem de que, meu Deus, olha o que eles estão dizendo. Não é isso, mas é justamente da gente observar alguma alteração que possa acontecer no nosso corpo para que a gente entre de uma forma, eu sempre digo até, Silvina, que a medicina germânica também, ela nos ajuda a trabalhar de forma preventiva. De que maneira? Quando eu percebo
percebo que existe um aspecto da minha vida que eu passo por um determinado desafio e eu tenho alguma coisa que entro num estado ativo de conflito, por exemplo, que vai me trazer uma arritmia, uma pressão alta, que vai me fazer ter uma noite de insônia ou algumas noites, ou seja, qualquer coisa que me tire da normalidade, né, que faça com que meu estado simpático-tônico aquele comece a avançar no momento que era para mim estar em vagatonia, então, ou seja, eu posso e preciso olhar atenção. Eu vivo num ambiente tóxico. O ambiente tóxico não vai te levar a um estado de saúde pleno a todo tempo. Vai ter um determinado momento que esse ambiente ele vai impactar a nossa saúde física e mental. Então, é a gente trazer aqui os conhecimentos da Germânica para entender que situações eu vivencio para que eu possa trabalhar de forma preventiva também, né? Para que eu não possa entrar num estado ali depois de uma coisa simples que venha a se tornar crônico. Então, é a gente estar na observação antes mesmo de um pequeno sintoma acontecer. E isso é muito interessante. Essa é uma linha que dentro da Germânica eu tenho trabalhado bastante, né? Ou seja, percebe o que está acontecendo na tua vida, né? Percebe que o simples vem por meio de situações para que o corpo possa começar a responder nesse aspecto. Um refluxo que seja, né? Então, não estou conseguindo engolir, não está descendo, né? E olha que interessante, quando eu falei sobre as questões daquilo que a gente fala para perceber o que o corpo está dizendo e as situações que nós estamos vivenciando, né? A gente muitas vezes fala assim, eu não consigo engolir essa situação, essa história não me desce, né? Então a gente já está manifestando ali a partir, inconscientemente a gente fala, né, a gente manifesta, mas a gente já está falando de um sintoma que se a gente não cuida desse indigesto, isso pode se agravar no futuro também, né? Quando chega a cronicidade, a gente vai precisar olhar e dedicar mais tempo para poder tratar isso, né? Sim. Eu vejo muito assim, as pessoas diabéticas ou com outras doenças crônicas elas vêm assim, eu tenho que me livrar desse sintoma. É, eu pergunto assim, qual é o teu objetivo aqui com o tratamento comigo, né? O que você quer? Me curar da diabetes, me livrar desse problema, né? E aí precisa toda uma conscientização que esse problema não é o problema. Esse problema veio porque tem outro problema. E esse outro problema pode ter vindo de outro problema, né? Então, essa trajetória da gente ir para a cura precisa humildade para a gente se reconhecer, se identificar, porque se a gente simplesmente quer se livrar do problema que está lá no final, da ponta do iceberg, né? A gente não vai querer ser um investigador da gente mesma, né? E a gente não vai encontrar a solução, né? Então a gente vai ficar batendo numa tecla que não vai dar resultado. Você trouxe a analogia perfeita. Eu estava pensando, você falou na ponta do iceberg, né? Então, e olha que interessante, né? Dentro do pensamento e do que a gente tem lá na quinta essência dos ensinamentos do Dr. Hammer, né? Que é o propósito daquilo que nós estamos vivendo, o sintoma ele é a ponta do iceberg, né? Seja ele de um sintoma de uma coisa mais simples, mas também de um processo mais crônico. E a gente sempre está preocupado com a cura. A cura. Lógico, Alex, a gente quer ser curado, nós queremos ser curados. Mas a cura, ela é um processo, né? E aí eu sempre trago aquela frase que eu falo. E o que vem depois da cura? Depois que você passa desse processo? O que você ganha? O que a tua vida, qual é o teu nível maior de transformação que você tem aqui ao passar por esse processo? Então, observar o sintoma como a ponta do iceberg, como você disse, é fundamental para a gente entender que abaixo do nível do mar tem todo um conjunto de fatores que influenciam naquilo que a gente está vendo. Então, quando a gente fala muito de mente consciente, inconsciente, por exemplo, que está ligado diretamente nas questões psíquicas, né, de quando a gente vive algo que nos impacta, a psique transforma, interpreta aquele evento numa situação traumática e impacta ali as nossas vidas, o que a gente precisa observar é que a gente está vendo a ponta, mas não está vendo o que tem debaixo do nível do mar. E ali eu vou ter os meus comportamentos, eu vou ter influências externas,
eu vou ter toda uma visão de como eu vejo a vida, eu tenho um ambiente que eu vivo, eu tenho as pessoas que fazem parte desse ambiente. Então, eu preciso olhar para a cura como um processo, né? Então, eu já fiquei curado, digamos, de um refluxo de forma imediata. A partir do momento, passando dias com refluxo, a partir do momento que eu entendia o que significava aquilo indigesto, uma raiva conectada àquele conflito, e aí eu, poxa, é isso, e parto para uma ação que me ajudava a diluir aquele conflito, o refluxo ele parou na hora. Mas não é todo sintoma que é dessa forma, né? É. O nosso corpo ele vai precisar muitas vezes de um tempo para poder ir voltando à sua Sim, normalidade, porque né? o refluxo também, né? Se ele ficou ali muitos anos, né? Você tomou muita medicação para evitar que você tivesse o sintoma. A normalidade também vai depender de um processo mais longo, porque vai ter mais células que já estão desgastadas e às vezes pode ter uma necrose tão profunda na pecinha ali da saída do estômago, que para regenerar, para curar de fato esse refluxo, vai levar tempo e pode ficar com sequelas, né? Então, uma doença crônica, ela vem, digamos, na questão do refluxo. Você fica 20 anos engolindo um sapo e arrotando ele, né? Você engole e arrota. Aí, tu acha que depois, numa terapia, você vai curar, numa sessão, num ano, num mês, você vai curar esse refluxo, né? Então, sempre que nem você falou antes, a intensidade que você vive a situação, se o sapo for enorme, vai doer muito mais para ele passar, chegar no estômago. Mas agora você se engole 20 anos um sapinho pequeno que fica ali dando azia, fica dando coisas, vai também ter todo o processo de restauração, que vai ser lento, né? Gostei dessa analogia do sapinho pequeno, que olha que interessante. A gente vai passando por anos engolindo vários sapinhos pequenos. E aí no nosso estômago a gente está criando uma comunidade. Então, Os sapinhos o que ficam ali. o que parece ser pequeno virou uma comunidade. Então, ontem eu fiz uma publicação sobre Leri Dort, né, que é uma das doenças ocupacionais que mais causa afastamento no Brasil, e o Brasil no mundo é um dos países que mais tem afastamento por conta de Leri e Dort. E Nossa, eu, entre eu os vivi professores, quando eu ainda estava em exercício, era uma das causas muito. indústria, isso, indústria, serviço, educação, né? Então, eu durante muitos anos, eu fui um exímio digitador ali, tinha uma prática muito rápido. Então, nas empresas que eu trabalhava e ali nas reuniões gerenciais, eu acabava que participava, o pessoal, Alex, você digita rápido, você vai ser o redator da nossa reunião. E, sinceramente, Silvina, eu já não aguentava mais ser redator, eu não queria estar. Eu estava participando, dando minha contribuição e digitando a leitura e tal. Hoje a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso, né? Sim. Na hora de você fazer uma ata de reunião de uma empresa, de uma reunião. Mas, enfim, eu cheguei num estado crítico da Leri da Dot, né? Então eu tinha dores horríveis que vinham, se estendiam aqui dos tendões, dos dedos e vinham parar aqui. Então eu tinha que fazer os exercícios ergonômicos e tal. Alex, mas é porque você digitava muito, era esse esforço repetitivo. Era um esforço mecânico que eu Em tinha, né? partes né? Mas por que Mas você teve e também outros não, né? tinha também por trás um fator de que, poxa, mas eu não quero mais fazer isso e continuava fazendo isso. Tinha uma autodesvalorização nesse processo, né? E teve um momento teve um dia, Silvina, que a minha mão ela começou a inchar e os meus dedos começaram a inchar e eu tinha dores muito fortes aqui nessa região. E ali era era uma sexta-feira, um feriado, se eu não me engano. E eu fui para o hospital porque eu não aguentava, né? Então, a mão estava inchando muito e ali eu tive que engessar o braço, né? E o médico falou, você vai ter que ficar com esse braço engessado por 3 dias, você vai ter que deixar ele imóvel, você vai ter que tomar anti-inflamatório, fora os remédios que eu tomava antes, né? Isso há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás. E quando eu cheguei nesse nível de
ter que engessar o braço, eu falei assim, poxa, a coisa tá séria. E lógico, naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha, eu não tinha conhecimento do que a medicina germânica traz para a gente hoje. Mas aquilo para mim foi um alerta muito grande. Ou seja, eu preciso fazer algo de diferente. Se eu não quero mais estar indo além do meu limite no processo de ter que digitar, gerar conteúdo, tudo e tal, então eu vou dar um basta nisso. E ali eu dei um basta, né? Nesse sentido de, olha, procura outro redator nas nossas reuniões porque eu não vou fazer mais essa escrita. Né? E ali outras pessoas passaram a contribuir com isso também. Sabe quantas vezes depois disso eu tomei remédio para Ler-Dort? Eu tive dores de Ler-Dort? Nenhuma. Você saiu do conflito biológico, né? Eu saí do conflito, eu saí daquilo que por anos, né, me impactou e não tive mais nada, e não tenho mais nada. Né? Então, é um exemplo, mas a gente precisa estar atento a isso, porque quando a gente chega no nível da cronicidade, o que vai acontecer? A gente entende lá, pelos ensinamentos do Hammer, que tem situações que a cirurgia ela vai ser um processo necessário por questões de impacto mecânico, por questões de impacto, eu tenho uma via ali que está interrompida, então é preciso uma desobstrução. Então, existem situações cirúrgicas necessárias, mas a gente precisa chegar nesse nível. Né? Então, a minha preocupação na época foi, poxa, se eu precisei engessar agora, o que pode acontecer no meu mecanismo aqui, né, nos meus tendões, que futuramente pode impactar o meu movimento e usar a mão. Né? Então, isso para mim foi um grande alerta. E essa deve ser a nossa observação no dia a dia. Né? O que está nos incomodando, o que está nos impactando, o que hoje é pequenininho, que pode se tornar crônico e que a gente pode fazer a diferença a partir de agora. E aí eu sei que você vai fazer algo nesse sentido, né? É um movimento. Isso que a gente estava falando antes sobre a simplicidade do nosso corpo, né? Quem chegou agora, muito bem-vindos, colegas de um programa que a gente está fazendo aqui na cidade, e pessoal também do online, muito bem-vindos. Então, a gente estava falando antes sobre a simplicidade do nosso corpo. Você trouxe o exemplo que você estava ali no papel de digitador, mas que você não conseguia, não queria mais ficar, mas acabou ficando, né? Então, diante de um mesmo problema, podem vir várias doenças crônicas diferentes ou vir uma específica. Digamos que você fique ali, eu sou obrigado a ficar aqui, eu não suporto esse trabalho, eu queria muito estar lá, fazendo um trabalho mais leve, fiz uma faculdade e gostaria muito, mas que raiva, eu sou obrigado a ficar aqui porque no outro trabalho eu não ganho o que eu ganho aqui, né? O que acontece se você desenvolve a raiva? Você vive como raiva, como situação indigesta. Depois tu me explica a diferença, né? Só para a gente esclarecer mais para quem não conhece a medicina germânica, né? E no outro caso, que nem você viveu situação, você já respondeu, né? Você era uma pessoa que se sentia submissa, que não podia dizer não, não podia deixar os chefes de lado. Então, no começo, você demorou a tomar a decisão, porque você sentia algo assim como, se eu sair daqui, eu vou decepcionar alguém, né? Ou pode ter situações também, você pode esclarecer mais qual o motivo de você ter ficado, né? Ou que faz uma pessoa ficar numa situação que ela não se sente valorizada, né? Então, diante de uma mesma situação de precisar ficar num trabalho, podem vir doenças diversas. Pode vir câncer nos ossos, pode vir câncer no sistema digestivo, pode vir Alzheimer, pode vir diabetes, né? Então, essas doenças crônicas incuráveis, elas têm essa raiz, né? Na sensação de impotência. A Indianara colocou aqui, incrível como o corpo revela tantas coisas e não observamos dessa forma. A gente não aprendeu, desculpa te cortar, Alex, a gente não aprendeu, né, automaticamente, né? E hoje a gente vive muito no automático. Tem uma dor, vai um analgésico. Tem uma dor física, muscular, toma um Dorflex. Porque assim, é tudo muito rápido, né? A gente está nesse imediatismo e a gente está com 200 doenças crônicas, acho que é 200 doenças crônicas por ano,
novas, ano passado acho que era essa estatística, doenças novas que são descobertas no Brasil, raras, né? Incuráveis, né? O Brasil é campeão de descobrir doenças raras e incuráveis, né? A Lerry Dort é uma, né? É, Eu não tenho mais. Eu não tenho, não. Ela nem era minha, né? Ela passou por aqui e depois foi embora. tem. Acho que a consciência, ela é o principal, entre aspas, remédio, tá? O que pode levar, por exemplo, você perguntou, Alex, o que pode levar a pessoa a viver numa condição? Então, no meu entendimento, eu sou a pessoa que digito mais rápido, uma reunião você precisa ser rápido, né? Você precisa ter um entendimento do que está dizendo, você está participando da reunião, né? Você está contribuindo com o teu conhecimento também, e você consegue trabalhar essa habilidade de desenvolver a leitura e tal. Então, eu via muito por esse lado do quanto eu poderia contribuir nessa agilidade. Mas observando casos e casos que a gente percebe, né? Essa sobrecarga emocional que impacta no corpo, o que muitas vezes pode fazer a pessoa ela estar presa num sintoma por anos, aí isso se torna algo crônico. O fato de não saber dizer não, né, de trazer para si, porque eu tenho que ser a pessoa de bom coração, que tenho que estar ajudando, que tenho que estar fazendo pelos outros, e isso vai se acumulando nas costas da pessoa, né, isso vai vindo como sobrecarga. O fato de eu ser centralizador também, né? Por Então, as pessoas quê, não, né? Para que centralizar, né? as pessoas não fazem tão bem quanto eu sei fazer, mas eu sei, Arrogância. né? É uma arrogância inconsciente aqui, de que existem mil e uma maneiras de você chegar num determinado resultado, não do teu jeito, mas de outras formas, e a gente precisa estar aberto a essa flexibilidade, porque a gente vai aprender outras maneiras e muitas vezes até de simplificar aquilo que a gente faz, né? O fato de eu estar de sempre disponível, porque as pessoas precisam estar me vendo, porque eu preciso ser aceito e eu fazendo as coisas a todo tempo, eu sendo muito querido, as pessoas vão me aceitar. Então, a gente está falando de conflitos aqui, distintos até, mas que são coisas que vão condicionando as pessoas, que vão nos condicionando, né, e a gente só está olhando para aquela ponta do iceberg, a gente não está olhando para toda a estrutura que nos leva a essa condição, né? Então, a gente precisa aprender a dizer sim para a gente, não para as pessoas. A gente precisa ter o entendimento de que nem tudo é feito do nosso jeito. Existem mil e uma formas de se fazer as coisas de maneira diferente, né? Eu tenho, como eu te falei já, quando a gente conversou pelo WhatsApp, esse ano meu foco tem sido o trabalho de forma preventiva na questão das doenças ocupacionais, ou seja, voltando agora a esse olhar para um mundo onde eu vivo. Já vivi intensamente há 3 décadas e agora esse mundo corporativo, ou seja, a gente olhar para tudo isso, né? As pessoas falam, o trabalho adoece. O trabalho não adoece. O trabalho É, fica, o trabalho... Nós estamos fazendo o que aqui, Silvina, nessa live? Nós estamos trabalhando. é. Então, e tu vê, né? O trabalho nunca adoece a gente. É o olhar que a gente tem sobre uma situação que faz a gente ficar doente e faz a gente ficar cansada, que nem a Indianara trouxe aqui em cima, né? Que acontece com ela, né? Que ela acaba assumindo muitas coisas de 4 funções diferentes e sente cansaço extremo. Para que o corpo traz o cansaço extremo? Para você parar de fazer. Porque o teu corpo sabe o que de fato você precisa. E o corpo sinaliza um estresse, um cansaço, uma depressão. Eu entrei em depressão nos últimos anos do meu trabalho como professora e também na hipoglicemia, vivi a vida toda na hipoglicemia porque meu corpo entendia o que estava se passando no meu interno. Eu estava com raiva de mim mesma, com nojo de estar me sujeitando ao emprego que eu não queria. Só que Uhum. para a sobrevivência da minha família, eu continuei usando isso, né? Então a gente sempre tem que olhar o que está por trás das minhas decisões, por que eu me sujeito a estar numa situação. E o corpo vai trazer o sintoma para te direcionar. Então, o cansaço extremo, a ansiedade que vem toda hora, né? Eles vêm sinalizar: opa, você está sendo muito radical. E tem muitas coisas que estão por trás disso, né?
Então, a medicina convencional fala que o cansaço tem a ver com ameaça de infarto. Você falou do conflito de sobrecarga antes, né? E A pessoa isso, que vive muito tempo sentindo muito cansaço, o corpo né? vai cada vez mais devagar, porque ela está cansada, então vamos deixá-la mais cansada. Ela está cansada, ela precisa descansar, vamos cada vez mais devagar. Até que o sangue não flui mais aos 70, 80 pulsos por minuto que ele precisa fluir, né? Uhum. E vem o infarto como solução, né? Então, tem bastante conteúdo nisso, né? Mas a gente hoje, o nosso ponto não é esse. Você quer responder da Miriam para depois você continuar? Deixa eu ver o que a Miriam colocou aqui. A questão do edema e uma inflamação que uma Persiste por inflamação que meses. persiste por Isso. meses, né? Miriam, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse edema, mas o que me chamou mais atenção na tua pergunta é a questão persiste por meses, né? Então vai muito dentro do que a gente está falando, né? Essa persistência, o que a gente chama de crônico, o que a gente está falando aqui de doenças, né, de conflitos biológicos que seguem por dias, meses, anos, é justamente essa questão da intensidade, do período que isso está acontecendo. É entender o que o corpo está dizendo para a gente identificar esse tipo de conflito e o principal, né? Uma das coisas que Hammer dizia, né? Que a cura ela vem por mudança de comportamento também. Então, a gente falou de sobrecarga, eu vou trazer isso como exemplo. Uhum. Eu atendo pessoas que, por exemplo, vivem num conflito de sobrecarga por anos. E aí é como você falou, o coração respondeu, a coluna respondeu, a cervical respondeu. 3 pontos responderam aqui para um determinado paciente. A pergunta é, não é porque o corpo está respondendo isso agora, isso é o sintoma. É porque você passou tanto tempo numa situação desconfortável que te levou a esse estado crônico de sobrecarga. Então, o que me chama a atenção aqui é esse por meses, né? Então, é entendendo o que o corpo está dizendo, mas principalmente nessa estrutura do iceberg que a gente está olhando só para a ponta, que é o edema. Mas o que está na estrutura, o que está debaixo do nível do mar, que faz isso permanecer por meses. Né? Então, em casos que eu atendi, não é o porquê exatamente surgiu um câncer de mama, mas por que você vivenciou uma situação de submissão, de, entre aspas aqui, escravidão por tanto tempo? Porque aí a questão principal que fez a gente ignorar um sintoma pequeno, uma coisa simples, para algo que se tornou crônico, né? Então, esse momento que a gente vive, esse período que a gente vive, essa intensidade que a gente está vivendo dos conflitos que vai fazer com que a situação se torne crônica, né? Isso. Tinha algo que vinha aqui, mas fugiu nessa... Vou aplicar isso que você está explicando para a Thaís, que está comentando aqui, que ela tem muitos conflitos, que está sendo desafiador, que não tem conseguido, né? E E, dizer não numa boa, né? Porque normalmente eu digo no desespero e na raiva, né? é, Aplica essa pergunta, Thaís, porque a terapeuta tá um nome bem difícil aqui, né? Mas acho que é Thaís ou Laís. Subaru, É isso. Então, por que você fica nessa situação de precisar dizer não para os pais, né? Por que você se sujeita, né? O que está e por trás? foi justamente lendo essa colocação dela aqui, Vina, que me veio uma coisa interessante. A gente precisa entender duas coisas aqui. Tem momentos que nós vamos ter uma sobrecarga de trabalho, e isso é comum, uma sobrecarga de uma atividade. Em que situações? Em situações esporádicas, né? Então, eu quero alcançar um determinado objetivo e eu preciso fazer um pouco mais do que eu já faço. Automaticamente, Sim. a gente prevê que aqui é uma demanda extra ou uma demanda de esforço extra que eu preciso colocar no meu dia a dia, tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, talvez muito conectado com isso. Eu tô lá, né? Tenho as minhas 3 filhas. De repente, uma delas tá dodói, tá ali com alguma coisa. Eu preciso redobrar minha atenção. Eu preciso também dar atenção para as outras. Mas aquilo é um período curto, né? Então,
é um projeto novo que você está colocando agora em prática em 2025. Vai pedir mais tempo de estudo, porque você já tem as outras atividades para fazer. Então, tem coisas que vão pedir uma sobrecarga para a gente, mas isso é esporádico. É diferente de quando a gente se coloca num estado de sobrecarga que parece que vai ser para a vida toda. Né? Então, a sensação é para sempre, eu não consigo sair daqui, né? exatamente. Então, existe uma diferença. Alex, então a gente tem que ter uma vida zen, só trabalhar tantas horas por dia. Bom, se você conseguir essa receita, você diz pra gente, Estou né? buscando ainda. Mas, principalmente, né? Então, assim como você, eu gosto de coisas, de temas novos todos os anos. Só que isso requer mais horas de estudo, né, de mais dedicação, de fazer atividades, desenvolver algum conteúdo. E isso vai exigir uma demanda extra, porque a gente, na fase de um desenvolvimento novo de um serviço ou de um produto, porque a gente tem as outras atividades. E depois a gente vai adequando isso, né? Aí vem uma competência chamada adaptabilidade. Mas não é fazer com que isso seja digamos, essa atividade conflituosa, ela seja para todo sempre. Sim. Aí isso se torna um problema. Ali Isso, que a maioria o pessoal que assiste aqui a gente é quase todos terapeutas ou pessoas que estão buscando a cura, né? E nessa fase que a maioria dos terapeutas se perde, né? Porque a gente tem a vida própria da gente, né? A gente já tem marido, filhos, papagaio, toda a situação para cuidar, né? Então a gente já tem uma agenda de 24 horas cheia, né? Que precisaria ter 48 horas. Aí você decide ser terapeuta, daí você tem que começar a fazer live, você tem que estudar, fazer curso disso, daquilo, né? Quanta coisa você tem que agregar à agenda. E aí a gente se perde, então tá, então agora eu vou parar de... Eu vou dormir até as 8, porque eu preciso acordar descansada e eu tenho que ter energia para fazer os meus cursos. E eu paro com atividade física, eu paro de me alimentar direito, eu paro de meditar, eu paro com tudo porque eu preciso bater 100% estar disponível para ali, né? Isso que nem você falou, temporariamente pode funcionar. Numa semana eu posso fazer um intensivão. Agora, se eu adotar isso como hábito para minha vida por um ano inteiro, o meu corpo vai trazer sintomas. Porque o corpo precisa de movimentos diários, precisa água diária, precisa de alimento bom diário, né? Então, o básico eu preciso manter para não me perder no caminho. e de repente isso pode ser um projeto até também de 6 meses. Pode ser um prazo maior do que uma Sim, semana. mas um Então, pouco equilibrado, né? qual é a estratégia? Se eu sei, né, que eu vou passar por um movimento que vai trazer uma sobrecarga, vai mexer na minha atividade por alguns meses, por semanas ou meses, que alternativas eu vou encontrar nesse meio do caminho para que eu tenha escape, né? Então a Thaís até coloca aqui, né, que ela colocou aqui, tem conflitos mentais há anos e gatilhos sempre na família, né? Então, duas coisas aqui. Em nível consciente, Thaís, você já sabe que esses gatilhos estão aí por um longo período. E é importantíssimo já hoje você olhar para isso, tá? A outra coisa que você falou é do aprender a dizer o não, né? De boa, porque normalmente você diz no desespero e na raiva, né? E aí, qual é a raiz dessa raiva? Então, é o dizer não tranquilamente. Aqui, quando você entender a raiz dessa raiva, você vai dizer o não de forma tão natural, tão linda, talvez até poética aí para a pessoa que estiver recebendo o teu não. Né? E ela agradecendo o teu não no final. Então, olhar para essa raiva aí, que provavelmente talvez ela permeie as questões dos gatilhos, entendendo essa questão familiar, sistêmica, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente, mesmo que passe por um período, né, aqui numa previsão de que eu vou ter uma sobrecarga de trabalho, uma atividade muito grande de trabalho, mas encontrar as alternativas para que eu desacelere. Trazendo outro exemplo, Silvina, só olhar um pouquinho aqui para a nossa hora, está quase lá. Quase. Há alguns anos atrás, ali eu trabalhava os 3 expedientes, manhã, tarde e noite. Né? E na época eu não tinha filho. Né? Então, quando a minha filha mais velha nasceu, a Valentina, o que aconteceu? Eu continuava trabalhando,
de manhã, de tarde, de noite. Trabalhava num projeto manhã e tarde, ministrava aula durante a noite. E assim, professor, ele prepara a aula em casa, né? Então, nos finais de semana, eu acabava tendo que dedicar o meu tempo para preparar a aula da semana, para deixar tudo pronto, tudo organizado. E tomava tempo fazer isso, né? Até que chegou um dia que eu olhei e falei assim, nossa, eu não estou aproveitando o meu tempo em família, com a minha filha. E eu estou aqui no telefone, eu estou aqui desenvolvendo conteúdo, tudo é aula. Então eu coloquei para mim, que eu falei assim, e eu comecei, eu sempre fui desses, né? De esse problema aqui, se eu deixá-lo Onde ele crescer ao vai que, parar? onde ele vai parar, né? Ou aonde eu vou parar, né? É, Então, eu coloquei uma coisa que para mim virou sagrado e há mais de 10 anos, a Valentina hoje está com 11 anos. Então, eu tenho como prática. Final de semana, eu trabalho quando necessário, né? Se tiver que ministrar um workshop, alguma vivência, né? Se tiver que viajar alguma coisa, eu vou fazer isso. Mas isso não é mais constante. Então, eu organizo esse tempo de trabalho de segunda a sexta-feira. Telefone, eu estou mais distante no telefone final de semana. Então, eu encontrei um caminho aqui que me dá leveza e equilíbrio, né? Então, de segunda a sexta está aqui. É de 7 horas, 7 e meia, 8 horas da manhã até 8, 9 horas, tudo muito equilibrado também. Então, eu tenho o meu tempo eu tenho ali depois do meu almoço eu tenho o meu tempo de descanso, porque a maioria dos dias eu estou em home office, então a gente vai tendo determinadas cargas de trabalho, de atividades, mas encontrando nesse caminho o que vai nos trazer equilíbrio para isso não se tornar pesado, não vou dizer que tão pesado, mas para isso não se tornar pesado, não ir além do que deve ser e se tornar algo mais crônico no futuro. sim. Porque toda doença crônica, ela vem com a conotação, isso está muito pesado, e eu continuo fazendo mesmo não querendo fazer, né? Então, e quando fica crônica é porque foi bastante tempo e foi intenso, né? Então, precisa, por exemplo, para começar a sair de uma doença crônica, precisa começar a olhar desde quando, né? E outro ponto que a Thaís trouxe, que é sempre é na família, a gente não tem gatilho emocional que não seja na família ou não seja em algo que a gente goste, né? Por exemplo, você fala do teu trabalho. O trabalho, quando a gente ama nosso trabalho, quando a gente está ali, é a nossa família já, né? Então já está, faz parte da nossa emoção, né? Então o gatilho, ele só acontece com as pessoas que a gente ama, né? Então não transmitir essa raiva, não culpar a família, né? Mas sim olhar para você, né? Então, se você tem uma doença crônica causada pela raiva, pelo medo, pelo desespero, tem muitas emoções que estão por trás, né? Uhum. É sempre olhar de onde vem, precisa ajuda. Eu faz desde que eu me percebi, bem antes de me aposentar, me percebi doente, eu estou investindo em pedir ajuda, né? E fazer aquilo que precisa ser feito, né? Porque só pedir ajuda é a postura da criança. Estou pedindo ajuda para a mãe e para o pai, né? Para eles me ajudar a resolver os problemas. Mas quando eu encontro ajuda, o que eu tenho que fazer com isso? Que daí eu saio da cronicidade de sentir medo, de sentir impotente, porque meus gatilhos emocionais eu não consigo, eu não sei, eu tenho raiva. É medo e raiva, assim, quem chega na diabetes é um medo com uma raiva misturado, né? Então, por isso que eu também vou fazer workshop semana que vem, dia 18, para trazer a base da medicina germânica, por que uma pessoa desenvolve uma doença crônica, como acontece isso dentro da gente, né? E também o como sair disso, né? Então, Alex, se você quer deixar mais algum recado, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero convidar as pessoas. O Alex tem muitos caminhos de solução para doença crônica, para doença simples. Eu também, e tem tantos terapeutas disponíveis, né? Então, a gente se abrir para o novo, se abrir para fazer coisas novas. A Osni também é um colega aqui do presencial, né? A tensão, ela é normal quando você está fazendo um projeto novo, né? Tensão, a musculatura fica tensa, por quê? Porque se você não tiver musculatura tensa, como você vai avançar, né? Então, isso é necessário
é uma inteligência do nosso corpo ficar tenso. Agora, quando a gente não consegue mais dormir, eu fiquei anos com insônia, porque eu percebia que eu acordava com as mãos travadas, os pés travados, né, de tanta tensão, porque eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar e não sabia como sair, o que fazer, né? Então, quando a gente começa a encontrar o como e o que fazer, a tensão, a gente consegue educar nosso corpo. Pode Exatamente. soltar de vez em quando, né? Eu até coloquei como desafio desse grupo que o Osni está fazendo parte, pegar meio-dia de folga por meia hora de folga por dia, porque eu sou uma pessoa muito tensa, eu fico Uhum. muito focada, né? É. Então, a gente precisa perceber o que tá, qual é a ponta do iceberg e arrumar o que está por baixo, né? Todo dia, Silvina, depois do almoço, eu tenho 15, 20 minutos do que eu chamo de cochilo sagrado. Eu também. Lógico que o dia que eu estou externo, eu não consigo fazer isso. Mas esse, para mim, um dia de trabalho que vai exigir bastante demanda, ele é o meu ponto de equilíbrio. E eu não abro mão dele, né? Final de semana não tem atividade de trabalho, a maioria dos finais de semana não tem, então eu não estou com muito pegado no telefone, eu até demoro para responder. Se é urgente, liga, talvez eu não vou ver a ligação na hora, mas eu vou responder entendendo que é uma urgência, se foi uma ligação, né? E uma coisa muito interessante, que você falou, a gente às vezes quer 48 horas de trabalho. Quando a gente está aqui querendo 48 horas num dia, a gente está despertando a ansiedade, né? Sim. Então, a gente não tem o controle sobre o tempo e a gente não consegue acrescer ao tempo um minuto, uma hora que quer que seja. Então, dentro do que a gente precisa fazer, né, é organizar isso dentro do tempo que a gente tem. Mas está em cima da hora, não vai dar tempo. Organização é se preparar antes, né? Então, as respostas que o corpo dão, é como você falou, é por uma questão de inteligência biológica. E a gente precisa se conectar com essa inteligência biológica. E nós estamos caminhando, né, como humanidade, para cada vez mais entender o nosso corpo, a relação da saúde física, mental, da mente e do corpo, para que a gente possa estar num constante processo de evolução. Então, os desafios que surgem quando se trata de saúde não é para travar, não é para qualquer outra coisa que não seja para a gente evoluir nesse sentido, né? Então, o conteúdo que a gente trabalha, que a gente direciona as pessoas, que a gente compartilha aqui, nada mais é para que a gente possa entender o que o nosso corpo está dizendo, para que a nossa mente tenha uma nova maneira de perceber as coisas e para que a gente sim tenha uma vida mais leve, fluindo, né, em paz, em prosperidade, enfim, de evolução constante, né? Então é para que a gente também entregue para as próximas gerações uma vida mais leve, né? Um conhecimento que leva para essa vida mais leve. É isso. O corpo quer que a gente não paralise. O corpo quer movimento, né? Exato. O corpo quer nos ajudar, né? Então, o corpo não traz uma doença para nos atacar. Tem tantas coisas que a gente aprendeu de uma forma equivocada, que nos ensinam, né? Então, o nosso corpo, ele foi feito pelo Criador. Ele não iria inventar uma doença crônica para nos atingir. A doença fica crônica porque você não está entendendo o recado, né? Obrigada, Indianara. Entrou lá no começo, ficou até o final. Que prazer ter você aqui também. Muito bom. É que a Indianara não é uma pessoa que vem sempre. Acho que foi a primeira vez que entrou na live aqui, né? Então, obrigada da tua participação também. Obrigada também ao pessoal que comentou. É muito bom a gente estar aqui com essa interação, porque aí a gente consegue fazer mais leveza ao nosso trabalho também, né? É verdade. Alex, A daqui gente uns dias o compartilha Alex vai mais. estar de volta. Todas as terças-feiras, 8 horas, eu estou aqui com um convidado especial, assim como o Alex, né? Então, se você não tem uma agenda fixa, já coloque lá o seu horário e fica gravado. E eu passo para o YouTube também, né? Então, gratidão, foi muito bom, Alex. Fiz várias Gratidão. anotações aqui para o meu workshop já das coisas que você falou. Então, é assim, a eterna professora, a eterna estudante está sempre aprendendo e aplicando, né? Muito bom. Gratidão, Silvina, a todo mundo que te segue, a todo mundo que passou por aqui hoje, já desejando muito sucesso no workshop. Um beijo no Beijo. coração.
Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.